Bom dia, muito bom dia. Trago esse bom dia com muita saudade de vocês. Há um bom tempo eu não piso aqui em Brasília, porque há os momentos, né, da nossa vida. Eu nem acredito que eu estou aqui hoje, porque novembro foi um mês que o Senhor decidiu fechar ciclos muito importantes na minha vida. Então foi um mês muito corrido. Estar aqui no último dia de novembro, celebrando com os pastores Orlando, Cláudia, com a companhia da minha querida amiga de jornada, pastora Teônia, é muita gratificação. Esse mês nós tivemos batismo na igreja, conferência de mulheres, encontro de casais. Eu defendi minha tese de doutorado para a glória de Deus. Depois de 4 longos anos, defendi minha tese de doutorado em ensino. Eu sou professor na área de ensino de ciências na Universidade de Alagoas e tivemos um encontro de casais no final de semana passado numa pousada. Eu inventei de fazer uma travessia a nado do rio, voltei e desloquei alguma coisa no joelho. Eu estava com a perna toda imobilizada na segunda-feira. Na quarta-feira o médico me autorizou a pisar no chão. Eu tinha certeza que não estaria aqui. E no dia de embarcar ontem, eu não acordei. O voo era às 4h25 da manhã, colocamos despertador, os meninos estavam na cama, né? Eu tinha certeza que todo mundo ia acordar. Ninguém acordou. Fiz, Senhor, tem um mistério aí. Mas as coisas se resolveram e eu consegui estar aqui. Para a glória do Senhor. Então, essa é uma manhã, eu disse, pastor Célio, o senhor conseguiu fazer uma conferência em uma manhã. Porque nós temos aqui 4 pastores de fora. Daqui a pouco vocês vão ouvir a pastora Teônia para trazer uma saudação também. Então é uma noite de festa. E eu sei que o Senhor está fechando um ciclo para nós enquanto casa e ampliando um novo ciclo. Nós agora vamos rumo aos 10 anos da casa. 9 anos de igreja casa, lugar de Deus. Que alegria rever alguns rostinhos aqui, conhecer alguns que já me conheciam das lives. Né, Pastor Célio conseguiu bater os recordes das lives, né, ao longo da sua trajetória de vida, e ele nos coloca nessas, né, pastora Teônia? A gente foge, mas ele nos coloca. Mas é bom que nós conseguimos nos conectar a vocês. Há 9 anos estávamos lá em Bogotá, conhecemos pastor Orlando, pastora Cláudia. Há 9 anos eu não era pastor, eu estava fugindo de ser pastor, e a única negociação que eu fiz com o pastor Célio para ir a Bogotá foi: o Senhor tem certeza que isso não é um contrato de que eu vou me tornar pastor, né? Nós liderávamos ali a igreja em Maceió, junto com um conselho de líderes, não tínhamos um pastor local, e nós estávamos na expectativa: levanta um pastor, Senhor, levanta um pastor. E nós orávamos, e nós clamávamos. E ele disse: vamos para Bogotá, vamos conhecer, vamos visualizar a terra que o Senhor quer nos mostrar. E eu disse: tá bom, mas isso não tem nada a ver em eu me tornar pastor, né? Não, é porque você tem a unção do ensino, você vai conseguir replicar. Eu e minha esposa traduzimos os 12 passos, né? Então foi nesse processo que nós vivenciamos. Mas há 7 anos me tornei pastor da Igreja Casa Lugar de Deus. Me rendi ao chamado que a gente tenta fugir, mas o Senhor nos conduz com a sua forte mão. Então se renda nessa manhã aos cuidados de Deus. Ele tem o melhor para nós, amém? Os pastores já pregaram que eu ia pregar. Então deixa o Espírito continuar falando aos nossos corações. Antes eu tenho uma foto aí da minha galera. Conseguem colocar? Minha esposa queria muito estar aqui. Olha só, há 9 anos eu não tinha essas 2 criaturinhas. A Liz de 7 anos e o Theo está com 2 anos. Há 9 anos éramos apenas a Adriana e eu. Tem uma foto com a Adriana aí? Isso, essa mulher linda, maravilhosa que o Senhor me deu. 16 anos de casados. Só com esse pirulito para o Theo aguentar esse ensaio fotográfico. E eles estão aqui comigo, juntos, amando essa casa. Amém? O tema da mensagem dessa manhã, antes eu já quero convocar os intercessores. Vamos orar como Josué orou, e o sol vai parar. E as horas vão parar para que a gente tenha um tempo aqui de receber do Senhor. Quando Deus edifica a casa. Quando Deus edifica a casa. Queridos,
é o ano da palavra. Estamos chegando ao fim do ano da palavra. O Senhor nos deu essa palavra profética. Ano da palavra. Faça um balanço da sua vida. Esse ano foi um pouco desconfortável para você? Esse ano o Senhor abalou algumas estruturas da sua vida? Esse ano você foi mexido na sua zona de conforto? Porque onde a palavra entra, isso acontece. A palavra vem mexer com as nossas estruturas, para que entendamos que é tudo sobre Ele. Se ainda não aconteceu isso na sua vida, se o ano está confortabilíssimo até agora, é porque você não se rendeu o suficiente a essa palavra profética. Mas calma, que o ano não acabou. Deus ainda vai mexer com estruturas nossas. Amém? Celebrar 9 anos de casa, uma igreja, eles disseram jovem, né? Diante dos 33 anos da sua presença, nós somos uma criança. Mas somos uma criança que tem aprendido, né, com igrejas, com líderes, que tem um coração sensível à voz do Senhor. E não podemos estar alheios nem distraídos em um tempo de festa com a situação que a igreja brasileira se encontra. Nós temos sido rodeados por escândalos sucessivos de lideranças importantes no nosso país. Nós temos visto líderes extravagantes, esbanjando uma vida de exposição que não condiz com a conduta do nosso mestre Jesus, que disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Nós temos visto mensagens diluídas para agradar os ouvidos do mundo, mensagens diluídas para não causar desconforto à plateia. Nós temos visto igrejas buscando relevância cultural, estar bem na fita com a sociedade, estar bem com o politicamente correto, e esquecendo que o nosso compromisso é com a fidelidade, com a palavra. Nós temos visto um cristianismo consumista, em que as pessoas entram na igreja buscando algo, querendo consumir algo, querendo ter uma experiência maravilhosa. E não há nada de errado com isso, desde que esse não seja o seu único motivo de estar na presença de Deus. Buscando na igreja, na experiência espiritual, garantias de que teremos sucesso nessa terra. Garantias que a palavra muitas vezes não nos prometeu. Então vivemos essa geração que quer a bênção, mas esquece que existe uma cruz. Quem aqui é do tempo da canção? Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Vivemos nessa geração onde as pessoas querem sucesso sem renúncia, onde as pessoas querem ter influência sem um coração derramado diante do altar do Senhor. John Stott, um teólogo inglês muito relevante, em seu último livro, O Discípulo Radical, ele escreveu: a igreja está sempre em perigo de conformar-se com o mundo quando ela foi chamada para ser diferente nele. Nós sempre corremos o risco, né? John Stott só fez reforçar o que a palavra diz lá com Paulo: não vos conformeis com esse mundo. O que Jesus também já nos alertou. A igreja corre esse risco constante de se conformar com o mundo, de se conformar com a cultura na qual estamos inseridos, quando nós fomos chamados para fazermos a diferença nessa cultura, nesse lugar onde o Senhor nos plantou. E esse, querido, é um dos nossos maiores desafios hoje. São 10 anos que estão chegando, que vamos completar, que vamos entrar na trajetória. E o Senhor nos traz uma palavra como um alerta de amor, como um alerta de graça, de misericórdia, mas como um alerta contundente. Não percam suas bases, não percam o fundamento da nossa fé, não se distraiam demais com o mundo, não se amoldem demais ao padrão do mundo. Diariamente renovemos a nossa mente em Cristo Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi uma pergunta, uma indagação. Hoje eu vou fluir, como a gente costuma falar, eu vou surfar numa onda que não é muito a minha praia. O Senhor me deu uma palavra profética. Os que me conhecem sabem que eu não tenho uma veia tão profética assim. Eu sou um pastor mestre, eu sou um pastor
apostólico, gosto de organizar as coisas, de abrir novas frentes. Mas o Senhor me inquietou com uma pergunta profética, que é a seguinte: que tipo de casa vocês estão construindo para mim? Que tipo de casa vocês estão edificando para mim? Essa pergunta não veio só no meu coração, essa pergunta está na palavra. Vamos abrir a palavra em Isaías, capítulo 66, versos 1 e 2. Posso usar essa água? Essa é a minha. Fiquei na dúvida se era da pastora Cláudia. Mas eu sei que estaria ungida também. Isaías 66, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o lugar de descanso, o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Declara o Senhor. Mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Feche seus olhos. Pai bendito, nós nos dobramos com temor diante da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, cumpra o efeito para o qual ela foi lançada nessa manhã. Penetre, Senhor, nas profundezas do nosso ser, e que possamos sair daqui com a convicção de que não somos nós mesmos que estamos construindo essa casa, mas é o Teu Espírito. Em o nome e na autoridade de Jesus. Amém? Que tipo de casa nós estamos construindo? Essa é uma pergunta para nós, igreja, casa, lugar de Deus, em Brasília, em Maceió e em Major Isidoro. Mas essa é uma pergunta pessoal para você. Quando o Senhor nos deu esse nome, a casa, ele tem vários significados. Nós somos esse lugar que acolhe, nós somos uma reunião de outras casas. Nós edificamos famílias, e individualmente, pessoalmente, eu sou casa, o lugar onde o Senhor decidiu habitar. Então essa pergunta não é para o ministério apenas. Essa pergunta é para o ministério, essa pergunta é para a sua família, essa pergunta é para você. Que tipo de casa você está construindo para o Senhor? Isaías 66 é um desfecho. É o último capítulo do livro de Isaías, onde Deus traz denúncias contra o povo, onde Deus traz promessas a respeito do Messias, e termina nesse capítulo com esperança, como se o Senhor dissesse: depois de tudo que eu os exortei, depois de tudo que eu corrigi, depois de tudo que eu prometi, agora eu vou deixar claro para você o tipo de casa que eu desejo habitar. O tipo de casa, o tipo de pessoa que eu desejo permanecer. Você pode ler esse capítulo com calma na sua casa. É um encerramento de uma palavra profética longa que durou anos na boca do profeta Isaías e que revela o coração de Deus. Essas palavras foram dadas a um povo que havia acabado de voltar do exílio. Isaías 66. Isaías é um dos poucos profetas que profetizaram em vários momentos da história do povo de Deus, de Judá. Ele profetiza antes do exílio, ele profetiza durante o exílio e ele profetiza depois do exílio. E essa é uma palavra que foi dada após o exílio. As pessoas estão retornando a Jerusalém, encontrando a sua cidade saqueada, destruída, encontrando o templo em ruínas, incendiado. E as pessoas, elas estão ansiosas para ver tudo acontecer. Elas estão ansiosas para ver tudo se restabelecer. Sabe aquele restitui que a gente clama? Restitui, Senhor. E até com uma certa soberba: eu quero de volta o que é meu. Restitui, Senhor. As pessoas estavam assim, nessa ânsia: restitui, vamos construir o templo, vamos edificar. Mas elas não estavam preocupadas sobre como estavam seus corações. Depois do exílio, durante o exílio, elas não estavam buscando cura. Elas queriam voltar logo a ter seus altares,
seus sacrifícios, seus rituais religiosos. Eles estavam correndo para fazer obras para Deus. Estavam em obras. Mas eles não estavam dispostos a se tornarem a obra de Deus. Preste atenção nisso. Muitas vezes estamos nesse movimento, querendo fazer obras para Deus, quando o Senhor quer realizar sua obra em nós. Resistimos ao processo dele em nós e queremos compensar fazendo coisas para o Senhor. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou fiel à minha esposa, eu sirvo na igreja uma vez no mês. Obras, obras, obras para Deus. Mas o que Ele está fazendo em você? Quem é você no final de 2025? Porque se você caminhou com a palavra, você precisa terminar melhor do que começou. E assim é. A caminhada do justo é como a luz da aurora, brilhando a cada dia mais, até ser dia perfeito. A cada dia o Senhor tem algo a realizar nas nossas vidas. Eu falava com o irmão Moisés, não existe aposentadoria espiritual. A gente só tem a promoção. Você quer ser promovido? Você sabe o que é promoção espiritual, né? Você está nessa terra, depois de ter recebido a salvação do Senhor, num processo de se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Esse processo só acaba quando você for promovido. Aí é na eternidade, até que Ele venha. Então não existe aposentadoria espiritual. Estamos nesse processo de sermos edificados pelo Senhor. Amém? Então era como se as pessoas dissessem, queremos construir algo grande para Deus, porque Ele vai estar conosco de novo. E Deus está respondendo aqui em Isaías 66, eu não preciso das suas construções, eu não preciso das suas obras, eu não preciso do seu dinheiro. Deus confronta o povo com a ideia de que um templo suntuoso, com a ideia de que rituais maravilhosos, querido, tudo isso aqui é invenção nossa. Não é pecado não. Mas a palavra não nos mandou ter canhões de LED, uma decoração sofisticada, instrumentos musicais. Tudo isso é para que nós possamos entregar com excelência a nossa adoração. A palavra nos chama a sermos filhos, discípulos, enviados, chamados para estabelecer nessa terra o reino vindouro. Vocês não são os ruios? Eu vi final de semana passado, ruios, filhos maduros, que representam o Pai nessa terra, enquanto o reino não vem. Nosso reino não é neste mundo. Deus confronta essa ideia de que a estrutura atrai a sua presença. Deus está dizendo, eu não moro em prédios, eu não sou impressionado por estruturas, eu não dependo de templos para ser Deus. Ele começa dizendo, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, o universo inteiro não me contém. E aí Deus pergunta, que casa é essa que vocês estão querendo construir para mim? Eu vou encontrar descanso nessa estrutura de vocês? Eu vou me sentir à vontade para manifestar a minha presença nessa estrutura física? É uma ironia santa, queridos. Eu, como um bom colérico, amo quando Deus se revela dessa forma. Deus está sendo irônico para constranger o povo a entender. Vocês acham que podem estabelecer algo à minha altura? A preocupação de vocês deve ser outra. O profeta Miqueias confrontava o povo, quando o povo dizia, o que Deus quer de nós? O Senhor quer que a gente sacrifique mais animais, o Senhor quer que a gente derrame barris de azeite, o Senhor quer que nós entreguemos nossos primogênitos. O que é que fará o Senhor ficar em paz? E o profeta diz, você sabe o que é bom, você sabe o que o Senhor quer de você, você já colocou em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito?
O que o Senhor quer de nós, diz o profeta Miqueias, é que você ande em humildade na justiça de Deus. Ame a misericórdia. Que casa vocês podem construir para mim? Queridos, 3 chamados proféticos para nós, casa. Para que sejamos então uma casa não edificada por nós mesmos, mas uma casa edificada pelo Senhor. 3 chamados proféticos para nós. Primeiro, voltem à simplicidade da fé. A casa, o Senhor nos chama a voltarmos à simplicidade da fé. Confiem em Deus, esperem em Deus, confiem na palavra, não confiem em seus recursos, não façam alianças que o Senhor não pediu para fazer. Vamos para Isaías 30, no verso 1 a 3, o Senhor confronta esse povo, dizendo: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo, mas não pelo meu espírito, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito, mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Misericórdia. Nesse contexto de Isaías 30, o povo estava com medo da ascensão do Império Assírio. O reino do norte já havia sido dominado, e Judá estava com medo. E o que é que eles fazem? Ao invés de esperar no Senhor, buscar no Senhor, desenvolver a fé, eles vão buscar refúgio com o Egito. Eles vão buscar refúgio com uma nação que não tem o Senhor como Deus. Cuidado com quem você se associa, queridos. Uma vez que nós andamos com o Senhor, com quem nós nos relacionamos, com quem nós casamos, com quem nós firmamos aliança, com quem nós formamos sociedade, precisa da bênção do Senhor. E por que o povo faz isso? Porque é gostoso nós dizermos que esperamos no Senhor, como a palavra do pastor Orlando: os que esperam no Senhor caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, voam com asas como de águia. É gostoso dizer isso, é gostoso ouvir isso, é gostoso cantar isso, mas viver isso tem um preço. Eu quero esperar no Senhor, mas será que tem um atalho, um caminho mais rápido? Está demorando demais. Será que a gente não pode mexer com as nossas estruturas? Queridos, pisar em Brasília, para mim, mexe com as minhas estruturas, porque eu nasci num berço evangélico. Não significa que eu sou mais santo que ninguém, pelo contrário, sou muito mais sequelado que a maioria de vocês. Conheço todas as mazelas da igreja, mas eu vi a igreja jejuar por essa nação, chorar por essa nação, clamores proféticos, bandeira ungida. Meu Deus, quantas coisas, quantas palavras são lançadas no céu dessa nação e a partir do solo dessa cidade, da capital do nosso país. E se não tivermos zelo com a voz do Espírito, vamos buscar alianças para acelerar a palavra profética. Vamos buscar alianças com chavos. Vocês estão me entendendo, né? Vamos buscar no homem. Vamos buscar nos partidos políticos alianças, porque sabemos que Deus tem uma palavra sobre essa nação. Então o que é que a gente pode fazer para isso acontecer mais rápido? Onde eu posso mexer os pauzinhos como se Deus não estivesse no controle, como se o Senhor não fosse o maior interessado em edificar a sua casa no Brasil? Cuidado, aqueles que têm pressa, aqueles que não querem depender, aqueles que procuram atalhos, aqueles que querem o benefício sem o processo da espera. Isaías 30 expõe o problema de uma geração que também é o problema da nossa igreja, com I maiúsculo, igreja brasileira, que não espera, que não ouve, que não depende, que não se submete, que tenta garantir pela força, pelos recursos, por alianças humanas, aquilo que só Deus pode fazer. Voltemos à simplicidade da nossa fé. Voltemos a depender do Senhor. Judá tentou garantir proteção com o Egito.
Judá tentou garantir segurança com o Egito. E a igreja contemporânea, se não tiver cuidado, vai continuar buscando os faraós modernos. Buscando alianças que tragam segurança, sensação de proteção. Pergunte para você mesmo: por que você está aqui hoje? Pastora Cláudia disse que fomos atraídos com cordas de amor, e eu creio nisso. Mas ao sermos atraídos, você se depara com a presença dele. O que é que essa presença gera em você? Você de fato entendeu que nós estamos aqui buscando Deus. Nesse segundo semestre morreu um líder jovem, contemporâneo, da minha idade, por volta dos 40 e tantos anos. Pastor Robert Marx, com câncer. Um projeto lindo de vida, um ministério lindo da cultura do reino, influenciando jovens a entregar suas vidas ao ministério. E em seu leito de morte ele declarou: Jesus é suficiente. A igreja brasileira orando por cura, e ele disse: amém, eu creio que Deus pode me tirar daqui. Contudo ele disse: Jesus é suficiente. Ruios, filhos maduros, entendem que Jesus é suficiente. O problema da nossa igreja hoje, mais uma vez, igreja brasileira, é que nós não queremos só Jesus. Eu quero Jesus e a minha promoção no trabalho. Eu quero Jesus e a minha casa própria. Eu quero Jesus e a restauração completa, ao meu ponto de vista, da minha família. Eu quero Jesus e uma ascensão financeira. Eu quero Jesus e ter 1 milhão de seguidores. Jesus te basta. Jesus é suficiente. E se isso não acontecer, é suficiente para você? Paulo declarou que orou e pediu ao Senhor por 3 vezes: arranca esse espinho na minha carne enviado por Satanás. E o que ele ouviu de Jesus, o que ele ouviu do Espírito Santo foi: a minha graça te é suficiente. E ele entendeu: então eu me alegrarei na minha fraqueza, pois é aí que o teu poder se aperfeiçoa em mim. Jesus é suficiente. Casa, Jesus precisa ser suficiente. Jesus precisa ser suficiente. Essa é a simplicidade da fé. Os discípulos, os apóstolos não buscaram garantias. Espalharam o evangelho pelo mundo sem garantias de sucesso, de reconhecimento, de ascensão financeira. Olhem a história da igreja cristã e veja como foi o fim dos seus dias. E me diga, há garantias de sucesso terreno para quem segue e obedece a Cristo? Morreram crucificados, morreram torturados, morreram aprisionados, decapitados. Que sucesso a olhos terrenos é esse? Contudo, morreram estabelecendo o reino de Deus. Morreram contemplando o rosto de Cristo. Morreram entendendo o poder da eternidade. Morreram com a convicção de que não eram cidadãos desse mundo. Morreram compreendendo que Jesus deu a vida para explicar: o meu reino não é desse mundo. Você terá, escute, você terá o suficiente para cumprir a sua missão nessa terra. Para alguns o suficiente será milhões, o suficiente será bilhões. Para outros o suficiente será milhares. Contudo, a promessa é a mesma: não lhes faltará nada. O shalom de Deus não é só paz. O shalom de Deus é a prosperidade em todas as áreas. Tudo vai bem. Mas Jesus precisa ser suficiente. Essa é a casa que Ele está edificando. Quem busca garantias perde a graça. A gente até chega na igreja querendo garantias, e alguns se frustram no começo da caminhada. Parece que depois que eu me converti a coisa piorou. Alguém já disse isso? Parece que depois que eu me converti as lutas aumentaram. Tudo ficou mais difícil. Jesus diz: não desanime, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão.
A nossa garantia é a eternidade. O que nós vivermos nessa terra é lucro. Desfrute da bondade, da graça que te seguirão todos os dias, se Jesus for suficiente. Evangelho não é escada para o sucesso. Evangelho é sobre cruz. Na nossa logo, inclinada ali, belíssima, eu amo essa logo. Nessa logo nós encontramos cruz. Nessa logo nós encontramos setas direcionando o movimento. Nessa logo nós encontramos casa, telhado. Nessa logo nós encontramos o símbolo do cristianismo, peixe. Existe cruz. Esse peixe, vocês sabem da história desse peixe? Vocês sabem porque nas nossas Bíblias tem peixe? Porque as pessoas eram mortas ao declararem que eram cristãs, ao declararem que eram discípulas de Jesus. Há perseguição para quem segue Cristo. Se te prometeram uma vida confortável, mentiram para você. Evangelho é sobre cruz, renúncia, altar. A minha carne diz, responde. A minha carne diz, se vinga. A minha carne diz, não perdoa. A minha carne diz, vai atrás de mais dinheiro. A minha carne diz, jogue no tigrinho. Mas o Espírito do Senhor me repreende. E essa luta, queridos, é até a eternidade. Me diga, há conforto nisso? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. As pessoas eram mortas. E como um código secreto, um ia lá e desenhava metade do peixe. O outro ia lá e desenhava a outra metade. Ele sabia que estava seguro. O Deus que fez pescadores de peixe se transformar em pescadores de homens estava ali os conduzindo. E a igreja viva, expandindo, sendo edificada pelo Senhor. Quando o homem decide edificar, aí dá uns problemas, uns BOs na história. Mas Deus continua no controle. E chegamos até aqui, em 2025. 2025 anos depois de Cristo. Porque pessoas se permitiram ser casas edificadas por Deus. Segundo o chamado profético, Senhor, para o sol, em nome de Jesus. Deus só edifica casas que tremem diante da sua palavra. O texto que nós abrimos, Isaías 66, no verso 2. O Senhor diz, a este eu estimo, ao humilde, ao contrito de espírito e aquele que treme diante da minha palavra. Repita comigo, treme diante da palavra. Deus não busca, mais uma vez, templos grandiosos, performances extravagantes, ofertas abundantes, estruturas sofisticadas. Aqui está dizendo qual é a casa que o Senhor quer edificar. Humilde, contrito, que treme diante da minha palavra. Não tenho tempo para me aprofundar muito. Cada um desses é uma pregação. Humilde, reconhecer que você não é autossuficiente. Você não é autossuficiente. Você precisa de um Salvador. Você precisa de uma voz que te direcione. Você precisa do Senhor. Espírito contrito, em constante arrependimento, em constante inclinação a reconhecer suas falhas. Nós começamos uma celebração, nós começamos uma oração, sempre adorando, sempre declarando quem Ele é. Porque ao contemplá-lo, nós nos constrangemos com quem somos e nos arrependemos. Tem que haver contrição. E aí eu quero me deter um pouco sobre pessoas que tremem diante da palavra. É o ponto mais forte para mim. Porque quem treme diante da palavra vai aprender de Jesus, que é manso e humilde. Vai entender que é preciso ter um coração quebrantado e contrito. Tremor diante da palavra é o oposto do que nós temos visto na igreja moderna, que negocia, que adapta, que suaviza a palavra para ela ser aceitável.
Tremor diante da palavra é entender que eu não posso mexer uma vírgula naquilo que Deus pediu, naquilo que Deus falou. A crise da igreja brasileira não é uma crise de estrutura. Nós temos grandes líderes, grandes pregadores. Nós temos uma unção para o louvor e a adoração que você não encontra em qualquer país do mundo. Nós temos uma riqueza de talentos, nossos ritmos, nossa arte, nosso povo. Nós temos cabeças inteligentes que criam métodos, estratégias para expandir, para crescer. Nós somos o povo das chaves, né? Você para 1 minuto no Instagram, você vai ver chave para prosperidade, chave para destravar a mente, chave para melhorar o casamento. Nós temos estratégia para tudo. Não nos faltam estratégias, não nos faltam recursos. A nossa crise é falta de temor à palavra. A estratégia por si só nada tem efeito sem a direção do Espírito de Deus. Hoje muita gente treme diante da opinião pública. Hoje muita gente treme diante do cancelamento. Hoje muita gente treme diante da possibilidade de perder seguidores. Hoje muita gente treme diante de não ser reconhecido, de passar desapercebido. Hoje muita gente treme em perder sua situação financeira atual, mas não estão tremendo diante do texto bíblico. Não tremem na hora de negociar seus valores. Discípulos não são definidos pela informação que acumulam. Você não precisa de mais conhecimento para transformar sua vida. Você precisa de obediência àquilo que você já recebeu. E o Senhor te dará a próxima porção. E o Senhor te conduzirá à próxima estação. Discípulos não são definidos pelo conhecimento que acumulam, mas pela obediência que praticam. A casa só permanecerá firme se sua base for a palavra. Inegociável, viva, poderosa. Tenho certeza que você já ouviu da pastora Lucilene aqui o impacto do conselho da mãe dela. Filha, é a palavra e a palavra. Nos seus últimos dias, a mãe dela deixou esse conselho. Se tem uma coisa que eu posso lhe deixar é: viva pela palavra, ame a palavra, obedeça a palavra. A palavra não é adereço, não é enfeite. Até esse adereço a gente está perdendo, né? Está todo mundo com a palavra aqui, tudo bem, modernidade. Meu avô era do tempo que era reconhecido na rua como o povo do livro da capa preta. E eram perseguidos, porque andavam com ela debaixo do braço. Mas para muita gente era só um desodorante anexo. Ostentavam a imagem, mas não permitiam ser transformados por ela. A palavra não é um adereço, ela é fundamento. É a minha base. Minha família está aqui. Como eu conduzo meus filhos, o que eu ensino. A palavra não é uma sugestão. Se você quiser, obedeça. Se não quiser, está tudo bem. Tá não, querido. O inferno vai estar cheio de tá tudo bem. A palavra é a palavra. Ela é direção. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra não é acessório. A palavra é o ar que nos sustenta e que sustenta essa casa. Amém? Sem palavra, a casa pode ser até decorada. Olha que casa linda. Mas com palavra, a casa é transformada. Quantos casamentos decorados na rede social são lindos, na foto são lindos. É só abaixar o celular da selfie e o rosto muda, a expressão muda, a dureza, a falta de compaixão, a falta de empatia, a falta de perdão. A casa está decorada. Se alguém chegar lá, num dia vai encontrar a casa arrumada, perfumada. Mas e os bastidores? Sepulcros caiados. Um lugar muito decorado, pintado, mas que guarda ali morte. Sem palavra, há apenas decoração. Com a palavra, a transformação. E o último chamado profético: esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é uma atitude de passividade. Esperar no Senhor é maturidade espiritual.
Isaías 30:18. O Senhor falou: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Olha que Deus compassivo. Ele confronta, Ele traz a palavra profética, mas Ele diz: eu quero transformá-los. O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Esperar é o processo pelo qual o Senhor transforma discípulos jovens em ruios, discípulos maduros. É na espera, queridos. A gente inventa algumas frases para acalmar os corações imaturos, do tipo: Deus não está demorando, Deus está... Deus não está caprichando nada, Ele é perfeito. Ele faz as coisas perfeitas. A gente coloca essas frases só para a gente se justificar o porquê a gente precisa esperar. Há um tempo certo para todas as coisas, e Deus vai fazer no tempo que tem que ser. E nesse tempo de espera, você é transformado para estar à altura do chamado, para estar à altura de receber o que Ele derramará sobre a sua vida. Enquanto você espera, você se torna obra de Deus. Você deixa de ser órfão e se torna filho. Amém? E para terminarmos, eu quero... vocês estão bem treinados pelo pastor Célio, que benção. De novo, gostei. Para terminarmos, aleluia, o Senhor declarou: eu ainda espero um momento de ser bondoso. É nesse cenário que nós, a casa, estamos inseridos. A igreja brasileira vivendo sérias crises. Mas o Senhor está nos chamando e nos dizendo: eu ainda espero o momento de ser bondoso com vocês, Brasil. Eu ainda espero o momento de ser bondoso com vocês, a casa, lugar de Deus. Eu ainda espero o momento de ser bondoso com você. Diga seu nome. O Senhor continua esperando que nós nos permitamos ser edificados por Ele. Paremos de querer construir as coisas na nossa força, com os nossos recursos. A pergunta ecoa nessa manhã: que tipo de casa vocês podem fazer? Que tipo de família vocês podem estabelecer sozinhos? Eu ainda espero o momento de ser bondoso. Eu ainda espero o momento de realizar todo o meu projeto na vida de vocês. Porque não há como derramar bondade do Senhor, projetos de Deus, sobre quem insiste em viver do próprio jeito. Pare e perceba como você tem lutado até aqui. Quais recursos você tem utilizado. O Senhor espera o momento de ser bondoso com você. Se coloque de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Ele continua sendo Deus. E Ele continua desejando edificar a nossa casa. Mesmo quando você busca atalhos, Ele não desiste de você. Mesmo quando você faz alianças erradas, equivocadas, mesmo quando você coloca a esperança no homem, mesmo quando você tenta estabelecer novos messias, quando o Messias já veio, mesmo quando você complica o que era simples, depender de Deus, obedecer a palavra, mesmo quando você perde a sua postura de discípulo, o Senhor continua sendo Deus que espera o momento de ser bondoso, que espera a sua iniciativa de deixar que Ele edifique a casa. Feche seus olhos. Ser um discípulo ruios, um filho maduro, uma casa edificada por Deus, é permitir que o Senhor governe todas as áreas da sua vida, as públicas e as privadas, principalmente as áreas privadas da sua vida. O Senhor tem acesso a tudo. O Senhor está edificando de fato. O Senhor tem acesso às suas emoções. O Senhor tem acesso aos seus recursos. O Senhor tem acesso a tudo. Esse é o chamado, queridos, para os próximos anos da Igreja Casa, lugar de Deus. Hoje Deus te chama, Casa Brasília. Hoje Deus chama você, pessoa. Um novo ciclo de maturidade.
Um novo ciclo de simplicidade. Simplicidade. A nossa maior ostentação nessa terra é a presença. A nossa maior ostentação nessa terra é Cristo. O Senhor nos chama para um novo ciclo de palavra. Vamos sair da superfície. Vamos sair das palavras prontas, decoradas, ouvidas. Vamos parar de sermos alimentados apenas por influenciadores gospel. A palavra está acessível a cada um de nós. Um novo ciclo de profundidade, um novo ciclo de discipulado real. Um discipulado de cruz. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tanto amor. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos, Deus. Nada do que temos aqui a te oferecer seria suficiente para retribuir o que Jesus fez na cruz. Alinha nossa motivação enquanto igreja. A estética é maravilhosa, a estrutura é maravilhosa, mas elas não podem nos distrair. A performance gera aplausos, mas eles não podem nos distrair. Nos faz olhar para a cruz, nos conduz nessa caminhada até que o Senhor venha, de obediência, de firmeza, de maturidade. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, pois eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh Espírito Santo, constrange os nossos corações. Nos rendemos a essa palavra. Nos rendemos ao teu Espírito. Cumpre a tua obra em nós. Aleluia. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Faça o céu sorrir nessa manhã. Aleluia. Eu seguro em tuas mãos. Sim, eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Levanta sua voz e tuas mãos e diga tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real.
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Levanta sua voz e diga assim: em meu ser, Yeshua. Clame por ele, Yeshua. Quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Oh Espírito de Deus, contempla corações sedentos, Senhor. Nessa manhã, se concentre no Espírito. Se concentre no Espírito. Não são as luzes que vão edificar a sua casa. Não é o som que vai edificar a sua casa. É o Espírito. É o Espírito trazendo vida a cada palavra. Oh Espírito Santo, contempla esse coração sedento por ser edificado por Ti. Que saiamos daqui com essa convicção: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vem edificar essa casa. Nós cantamos, nós declaramos: Espírito vem fazer algo novo. Não há nada de novo em mim, não há nada de bom em mim, mas o Senhor pode fazer um homem pecador, uma mulher pecadora se transformar em extraordinários discípulos de Cristo. Só o Senhor pode fazer isso. Esse é o maior milagre. Quando Cristo disse: para mim não há nada impossível, tudo é possível. Cristo estava falando sobre a transformação de alguém. A transformação de alguém sujo, imundo, em um extraordinário discípulo de Jesus. Você não consegue mudar ninguém. Mulher, você não vai conseguir mudar o seu marido. Você não vai conseguir mudar o coração do seu filho. Mas você pode permitir que aquele que tem o poder edifique a sua casa. Seja obediente à voz do Senhor. Guarde-a em seu coração, e o Senhor cumprirá a sua obra na sua casa. Nos rendemos a essa palavra. Como um ato de fé e profético, eu gostaria que você repetisse comigo, a plenos pulmões. Declare: Senhor, o mundo não dita o meu ritmo. A pressa não define a minha fé. As alianças desse século não moldam minha identidade. Sou filho amado de Deus, discípulo de Jesus. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Essa igreja, a casa, lugar de Deus, continua sendo edificada pelo Espírito Santo. E eu também, não sei quanto aos outros, mas eu e a minha casa serviremos a Yahvé. E isso é maravilhoso, aleluia. Aplauda e glorifique o Senhor da casa, o Senhor que edifica a casa. Como é bom ser edificado pelo Senhor. Como são felizes os que esperam